precisa querer ser instrumento de Deus nessa terra, porque a Bíblia diz que ainda há profeta em Israel. E eu fico feliz, porque quando ela entrou ali com aquele rostinho, eu falei para ela, semana retrasada ela estava muito triste, porque era uma empresa japonesa, que era a empresa. Ela falou, pastor, eu não passei. Eu falei, então não era essa. E ela falou, mas foi... Irmãos, Deus, quando chega o momento, Ele diz que agindo Ele, ninguém pede, irmãos. Quando chega o momento, chegou o momento. E aí acontece, aí é tudo muito rápido. Porque o nosso Deus, Ele age. E Ele age da maneira que Ele quer. Porque Ele é fiel. E graças a Deus tem momentos que Deus vai colocar um cântico novo nos nossos lábios. E se Deus tem te prometido, vai se cumprir. Mas também, eu sempre falo muito com a Fabiana, a gente precisa também querer ser fiel a Deus, irmãos. Porque não adianta a gente também querer só bênçãos. Não adianta a gente não ter comprometimento com Deus. Não adianta a gente servir a Deus pela metade. Não, a gente tem que se envolver com esse Senhor para a gente viver esses milagres. Porque a Fabiana sempre arrumava alguns empregos que quando terminava o contrato ela tinha que sair. E graças a Deus, é a empresa. Então, assim, Deus ele é fiel. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu sei que Deus é fiel para cumprir infinitamente mais. Para não ficar só nas minhas palavras, o Senhor colocou ao meu coração, 1 Samuel capítulo 16, versículo... Aleluia. Versículo 6. Que diz assim, e sucedeu que entrando ele, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê o que o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé, Abinadab fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tenho eu escolhido, tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse, tampouco este tenho eu escolhido, tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse ainda, falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em rodas da mesa até que ele venha aqui. Amém, irmãos? Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos. Pai querido, Pai amado, obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado por esse culto de casais e famílias, obrigado, meu Deus e meu Pai, por todos aqueles que conseguiram chegar. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, fale conosco, abençoe essa palavra, abençoe cada vida que se encontra aqui. Rendemos graças a ti, Pai querido, Pai amado. Eu te louvo e te glorifico, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito fale conosco. Necessitamos ouvir a tua voz. Eu rendo graças a ti nesse momento, Pai querido, Pai amado, e já te louvo e te glorifico no nome de Jesus. Aqui vai dizer que Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. E nós vamos ver aqui nessa palavra que o interessante é que quando Samuel vai para essa missão, ele vai em obediência a Deus, e chegando ali naquela casa, ele vai viver uma experiência que ele vai entender que aquilo que os nossos olhos vê, que muitas das vezes a gente acha que é o que Deus quer, ou que Deus tem, ou que seja a pessoa, nós vamos entender que não é isso. Porque ele fala que ele não vê o que está por fora, ele não vê a aparência. E quantas das vezes nós olhamos para a aparência, mas não sabemos como está o interior da pessoa, como a pessoa se encontra. E nós vamos ver aqui Samuel vivendo uma experiência, porque assim, Samuel, ele queria escolher, quando ele chega ali, o primeiro que ele vê com a altura, com a beleza, ele acha que é ele. Mas aí o Espírito Santo fala para ele,
Não é dessa maneira que eu vejo. Quantas das vezes nós queremos colocar pessoas em posições, em lugares, porque a gente acha que é qualificado, porque a gente acha que é inteligente, porque a gente acha que tem uma aparência, mas que Deus não escolheu. Deus não escolheu nenhum daqueles. E o mais interessante que nós vamos ver, que essa palavra vai mostrar, porque a gente sabe que naquela época, quando um sacerdote fazia uma visita na casa de alguém, havia festas. Eram convidados vizinhos. E nesse momento ninguém lembra de Davi. Davi está lá apacentando. Davi está lá fazendo o trabalho dele. Davi estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Ainda que o seu pai, não por não amar, não por não se lembrar, porque quem precisava lembrar dele era o próprio Deus. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que nós precisamos ter convicção. Porque aqui nós vamos ver uma situação que ainda que ele estivesse cuidando das ovelhas, tinha um Deus assistindo a ele, tinha um Deus preparando ele. E quantas das vezes nós ficamos preocupados que a gente quer que o homem nos veja, que a gente quer que o homem nos abençoe. Claro, nós sabemos que Deus vai ter que usar a pessoa para nos abençoar, mas tem que ser Deus que vai tocar, Deus é quem vai falar, Deus é quem vai ministrar. Não adianta muitas das vezes nós acharmos que pela aparência, porque às vezes, eu sou inteligente, eu sou bonita, eu tenho uma aparência boa, eu tenho uma capacidade, aí a gente já fica se vangloriando, aí a gente já fica trazendo a glória para a vida da gente. Não, nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos criatura na mão do Criador. Graças a Deus que Ele é poderoso para nos capacitar. Graças a Deus que Ele é poderoso para nos preparar. E como é bom quando nós entendemos que é Deus quem vai se lembrar de cada um de nós. É Deus quem vai chamar o nosso nome, irmãos. É por isso que Ele diz que agindo Ele, ninguém pede. E nós vemos aqui Samuel vivendo uma experiência com Deus que não era pela aparência. Não era por aquilo que ele estava vendo, mas por aquilo que ia no coração de um homem que já tinha sido escolhido e separado, que mesmo não estando ali, mas que foi lembrado. Mas antes de ser lembrado, precisou passar todos os seus irmãos. E o interessante é que nós não vemos ninguém lembrando. Manda chamar Davi. Davi é o único que não está aqui conosco. E quantas das vezes nós achamos que pelo fato de nós não estarmos, das pessoas não ter lembrado de nós achamos que Deus nos esqueceu. Deus, Ele é fiel, Ele continua sendo fiel. Deus, Ele continua sendo um Deus de misericórdia. Deus, Ele é um Deus que Ele continua trabalhando a nosso favor, mesmo que a gente não saiba. Davi não sabia, ele vivia as experiências, ele Deus, com o urso, com o leão, com as ovelhas, obedecendo, cuidando, obedecendo o seu pai, sem saber que Deus estava observando. É por isso que nós precisamos estar atentos e termos cuidado. A Bíblia diz que há uma nuvem de testemunha nos observando. Às vezes você nem está vendo, você não está vendo, mas tem alguém te vendo, tem alguém te observando. E tem esse Deus também que não dorme, e tem esse Deus que é fiel, e tem esse Deus que eu acredito que para todos nós Ele já nos escolheu. Ele tem nos observado, a luta que você está vivendo. Eu quero crer que é um preparo de Deus para cada um de nós, para quando chegar o momento do nosso nome ser lembrado, nós já estarmos qualificados para fazer a vontade do Senhor, para obedecer o Senhor. Porque quando Davi é lembrado, que Samuel fala, ainda tem alguém, tem o menor. Ele era o menor. Ele era o menor. Para o pai, para os irmãos, não para Deus. Deus sabia quem era Davi. Deus preparou Davi. Deus escolheu Davi. E quantas das vezes Deus não tem te escolhido? Eu preguei no domingo a respeito de nos subornarmos, nos boicotarmos, porque muitas das vezes o chamado é contigo, muitas das vezes o sacerdócio é contigo, e a gente foge, e a gente quer transferir aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas para o outro, porque cansa,
porque dá trabalho, que traz esgotamento, são lutas, são adversidades, são confronto com nós mesmos. E quantas das vezes nós transferimos aquilo que nós sabemos que é para você, que não é para mim, não era para os irmãos de Davi, era para Davi. Ainda que ele não soubesse, ainda que ele não estivesse ali, Deus já tinha escolhido a Davi. Porque ele fala para Samuel, eu já escolhi um homem segundo o meu coração. Ele não falou que seria Davi. Ele precisou viver aquela experiência de poder ouvir a voz de Deus falando, não é pela aparência, não é pelo que você está vendo, não é pelo externo, é pelo interno. É por aquilo que está dentro dele, é por aquilo que está no coração dele. Por isso que eu já o escolhi. E como é difícil, muitas das vezes, nós temos esse entendimento quando é para você. Quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, quando Deus está te capacitando, quando Deus está te preparando. Eu preguei no domingo falando por que na maioria das vezes nós continuamos nos subornando, nos boicotando. Vivendo muitas das vezes algumas situações que já não é mais para vivermos. Vivendo consequências de atitudes. Vivendo consequências porque nós não estamos fazendo aquilo que Deus está mandando que a gente faça. Porque a gente não tem coragem. Porque a gente olha para as adversidades. A gente não tem coragem de tomar, de receber e seguir em frente. Entendendo que se levantarão, haverão opositores, mas Deus já nos escolheu, irmão. Deus te escolheu. Deus escolheu todos nós que estamos aqui. E graças a Deus, uns para os profetas, outros para professores, outros para... Para cada um tem um chamado, tem um propósito de Deus. A gente só precisa entender qual é o chamado, qual é o propósito e deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas. Para que a gente viva, eu tenho dito, o nosso Deus, ele é um Deus de novidade de vida. E por que a gente não vive essa novidade de vida? Porque nós não temos compromisso com Deus. Porque nós não nos comprometemos com esse Senhor. Nós não fazemos a vontade dele. A maioria das vezes a gente está sempre preocupado o que vão pensar, o que vão falar, o que vão achar. Mas a gente não está preocupado que Deus está nos assistindo, está nos observando. E na maioria das vezes nós queremos agradar o homem e deixamos de agradar a Deus. Quantas coisas Deus tem falado, vai por esse caminho, faz dessa maneira. E eu tenho dito aqui, enquanto a gente quiser viver do nosso jeito, a gente não vai viver as bênçãos que Deus tem para a vida da gente. Eu posso viver do jeito que eu quero, mas eu não vou viver as bênçãos que Deus tem para a minha vida. Então, para mim viver as bênçãos que Deus tem para a minha vida, eu tenho que fazer a vontade dele. Que é boa, perfeita e agradável. Que muitas das vezes eu nem entendo. Mas aí, por obediência, nós vamos fazer. Samuel estava ali. Ele podia querer resolver aquilo. Ele bateu logo o olho no mais velho. Ele já achou porque ele tinha cara. Ele tinha jeito, ele tinha porte. Mas Deus não tinha escolhido ele. E às vezes, não, dá esse chamado aí pro meu marido, dá aí pro meu irmão, dá pro meu filho. Para mim, não. Por que não? Por que não podemos? Se Deus está nos preparando, seja lá, porque Davi, ele estava sendo preparado lá no pasto. Muitas das vezes é no teu trabalho que você está sendo preparado, é dentro da sua casa que você está sendo preparado, é na universidade, é na sua escola, é num curso, seja lá onde Deus tem te colocado. Para quando chegar o nome dele, chamar o nosso nome, e o que Samuel falou? Ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. Não vai ficar de fora, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, tem posição de honra para a nossa vida. E a gente só precisa querer viver. A gente só precisa querer viver as bênçãos do Senhor. Porque essa palavra está falando que ninguém lembrou de Davi. E a gente quer que tanta gente se lembre da gente. Vai haver uma festa, estão dando convite, esqueceram de mim, não me convidaram. Aí tem pessoas que ficam tristes. Não entende que tem festa, irmãos, que não dá para chamar todo mundo. Aí tem que fazer, aquela seleção para chamar as pessoas mais próximas e mais íntimas. Tá tudo muito caro.
Mas aí tem pessoas que levam pro pessoal, fica com raiva, fica de cara feia, passa, não cumprimenta mais. Irmãos, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Porque quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, vai entender, gente, tá tudo tão caro, então tem que ser as pessoas mais íntimas. Eu não sou tão íntima, então eu não vou ficar chateada se eu não for convidada. Até porque, às vezes, nós somos convidadas e às vezes a gente nem vai. Porque tem hora que eu não dou nem conta de tantos convites que aparecem. Ah, mas você não vai porque eu falei, não, eu tô cansado, hoje eu quero ficar em casa, eu quero descansar, eu quero ficar deitado, eu não vou para lugar nenhum. Mas tem pessoas que não conseguem entender isso. Samuel, ele vai para uma missão. E chegando lá, é Deus que vai orientar o que ele tinha que fazer. Não era para ele ir pela aparência, não era para ele ir por aquilo que ele estava vendo, era para ele entender. E o interessante é que quando vai passando os irmãos, que ele vai vendo que não é nenhum deles, aí ele fala, ainda falta mais alguém? Ele pode pensar assim, conjecturando, ele vai achar que eu sou louco, né? Tá todo mundo aqui, não é possível que tenha alguém que não esteja aqui. Tinha, estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, nem sabia o que estava acontecendo. E foi lembrado por Deus, porque ele já tinha sido escolhido. E se você for escolhido, Deus não vai esquecer de você. A pessoa que muitas das vezes você acha que não vai lembrar, é que Deus vai fazer com que se lembre. Aquele currículo que pode estar lá, já mofado, já guardado lá, se o senhor tiver que ir lá naquela gaveta mexer, vai mexer. Na semana retrasada eu falei com a Fabiana, não era essa empresa que você tinha que entrar. Aquieta o teu coração, vai em paz. Mas não é fácil, irmão, só quem sabe é quem está vivendo. Mas aí a gente também precisa ser instrumento para animar a pessoa, porque eu sempre falo, eu fico com aquilo que Deus já falou. E olha, irmão, para você ficar com aquilo que Deus falou, a gente escuta é coisa. Mas eu não nada disso me ofende ou nada disso tira a minha paz. Porque se é ele que falou, ele é fiel para cumprir. Mas às vezes as pessoas duvidam. Ah, não foi Deus. Ah, foi da carne. Ah, não foi Deus que falou. Eu falei, então, meu filho, se foi ele, ele vai provar que é ele. E ele prova, irmãos. Sem dúvida. Porque Deus é fiel. Eu não sei o que você está vivenciando. O Senhor está falando de uma palavra de alguém que não foi lembrado. Ele não foi lembrado de um amigo, de um tio. Ele não foi lembrado dos seus pais dentro da sua casa. Quando chegou um profeta, não lembraram dele. Para de querer achar que alguém vai lembrar de você. Para lembrar, Deus vai ter que soprar o teu nome. Descansa o teu coração. Muitas das vezes, irmãos, a gente acha, mas fulano podia ter feito e não fez. Não fez porque Deus não permitiu que fizesse, irmãos. Deus não endureceu o coração de Faraó para perseguir aquele povo? Ele não falou para Moisés, eu vou endurecer o coração, vai lá, pede para ele liberar o povo. Era o próprio Deus tratando com aquele povo, tratando com Moisés, preparando Moisés para liderar aquele povo que era de dura cerviz, um povo rebelde, um povo murmurador. Ele precisou ser preparado para ele poder guiar aquele povo, mas era o próprio Deus que estava no controle da situação. Então, para que alguém enxergue, para que alguém estenda a mão, para que alguém te ajude, para que alguém te abençoe, Deus é que tem que mover a teu favor, mover aquele coração, mover aquela mente, trazer o seu nome, trazer o seu rostinho, para que a coisa se cumpra. E quantas das vezes a gente fica com raiva porque fulano podia nos ajudar e não nos ajudou? Entenda que se não ajudou é porque não era a propósito de Deus. O rei tentou livrar Daniel da cova o dia todo e não conseguiu. Porque o nome do rei seria glorificado. E era Deus que precisava ser glorificado ali na Babilônia. Não foi o rei. Foi o rei dos reis que deu livramento para ele dentro da cova. E é isso que nós precisamos entender. Eu não sei o que você possa estar vivenciando. Eu não sei o que você está aguardando. Eu não sei se Deus já te escolheu, já te chamou, já até te preparou, já até te capacitou. Por que nós não estamos fazendo a vontade dele?
Por que nós não estamos servindo a Ele com fidelidade? Por quê? Porque eu me aborreci porque eu esperei algo de alguém que não aconteceu. Eu me aborreci porque eu achei que era esse e não foi esse, como aconteceu com a Fabiana, ela achando que seria aquela empresa japonesa. Não foi, foi do jeito que Deus quis. Foi muito melhor do que ela queria. E é assim que Deus faz, irmãos. É por isso que a gente precisa aquietar o nosso coração. Não adianta, podem esquecer de você. Deus é que não pode se esquecer de nós. Porque se Ele não se esquecer, como Ele não se esquece porque Ele é fiel, o que Ele falou, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel à palavra dEle. E é isso que quando a gente começa a entender, a gente descansa, a gente faz a vontade do Senhor, a gente vai avançando, aproveitando as oportunidades, porque eu tenho falado aqui, irmãos, em nome de Jesus, não desperdice as oportunidades. Porque dentro dessas oportunidades você precisa crer que tem alguém te observando. Você pode estar sendo observado, você pode estar sendo preparado para assumir, para ser colocado numa posição de honra. E quantas das vezes o nosso não, eu não faço isso. Eu não vim aqui para isso. Eu não fui chamado para isso. E nós vamos perdendo as oportunidades. Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência não faz com que a gente consiga entender o propósito de Deus na nossa vida. Imagine Davi. Ele não era um homem de guerra. Os irmãos, sim. Ele foi escolhido para quê? Para cuidar das ovelhas. Para estar lá no pasto. Mas foi lá no pasto que Deus enxergou a ele. Então não importa onde a gente esteja, irmãos. Não importa a posição que estejamos. O importante é que se Deus tiver que nos enxergar, Ele vai nos enxergar. E vai nos tirar daquela posição que muitas das vezes nós achamos que é de humilhação, que não é de preparo para uma posição de honra. Mas não adianta muitas das vezes a gente entender que a gente vai chegar numa posição sem passar por algumas situações na vida da gente. Né? Aquela coisa de querer chegar, sentar na janela. Não, você vai até chegar, você vai sentar na janela, mas de repente tem uns degraus para você subir. Para você sentar, você vai ter que subir e chegar ao segundo andar para você poder sentar na janela. Mas ninguém quer subir. Ninguém quer subir, ninguém quer esperar, ninguém quer passar. Ninguém quer entender que dentro de uma situação, às vezes até que a gente está sendo hostilizado, Deus está tratando da gente ali naquele lugar. Deus está preparando a gente ali para coisas grandes. Porque Davi podia pensar o quê? Poxa, mas para mim ficou cuidar das ovelhas. Guardar as ovelhas, mas ele tinha cuidado com as ovelhas. Ele valorizava aquele trabalho dele. Até porque quando era um momento de perigo, a Bíblia diz que ele luta com o urso, ele luta com o leão. Então ele tinha zelo por aquilo que ele fazia. Ele podia estar o quê? Vou fazer de qualquer maneira. Igual muitas das vezes a gente acha, não, para Deus. Para Deus, é para Deus. Irmãos, é para Deus, mas se a gente pode fazer com excelência, por que não? Não, porque é para Deus, Deus vai receber porque é para Deus. Aí eu sempre digo que o ditado do mundo diz que de boa intenção o inferno está cheio. Não adianta ter só boa intenção, não, irmãos. É querer servi-lo, é querer fazer, é querer servir Ele com fidelidade, com excelência. Não é querer dar o resto para Ele. Porque é para Deus, Ele vai receber. Se eu posso melhorar, se eu posso me preparar, se eu posso, por que não? Por que a gente não pode entregar algo de excelência para Deus? Ele é digno de louvor e adoração. E Davi, ele tinha zelo com aquilo que ele fazia. Porque senão ele deixava aquelas ovelhas serem destruídas com aqueles animais ferozes. Não, ele tinha cuidado, ele tinha zelo, ele já tinha amor por aquelas ovelhas. Por isso que Deus já estava olhando e preparando ele para ser o rei de Israel. Para ter aquela responsabilidade de estar no trono, de estar orientando aquele povo. Então Deus estava preparando e assistindo a Davi dentro daquela situação de hostilidade. Porque era um trabalho que ele precisava levar para o pasto, tomar conta delas, depois recolher elas, botar num lugar de segurança, ver os tipos de escarrapicho que tinha naquela ovelha,
o tipo de pragas que podia alcançar aquelas ovelhas, todo cuidado, com todo zelo. E é isso que agrada o coração de Deus, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Não é aquilo que o outro está fazendo, não, é aquilo que você está fazendo, com excelência. Ah, mas você vai fazer desse jeito? Sim, eu vou fazer com excelência. Eu vou servir a Deus com excelência, eu vou fazer com excelência, independe daquilo que o outro pense ou ache. Cada um vai fazer aquilo que entende e compreende quando é para servir ao Senhor. E Davi estava sendo preparado. E Davi já tinha sido escolhido. Ele não sabia. A sua família não sabia. Não lembraram dele, porque quem iria gritar o nome dele, quem iria lembrar dele seria o Deus vivo, através daquele profeta, um homem que Deus usava como usou a Samuel. Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos aqui, o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos capacitando. Tem muitos aqui que já estão preparados e capacitados, não estão fazendo, eu não sei porquê. Que aí também não cabe a mim. Cada um é que tem que ter um momento de reflexão e saber o que Deus quer. Eu tenho dito muitas das vezes, Deus está mandando você ir para a direita, mas se eu for para a direita, todo mundo vai me julgar, todo mundo vai me apontar. Então fica olhando para todo mundo e deixa de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Quantas pessoas têm deixado de viver novidade de vida, bênção do Senhor, porque ainda está preocupado com aquilo que vão pensar, o que vão achar, mas não querem fazer aquilo que Deus quer, porque estão preocupados. Irmãos, em nome de Jesus, faça aquilo que Deus está requerendo de você, sem se preocupar que tem alguém que vai apontar, que vai falar. Até porque, irmãos, tem obra na vida da gente que é você que vai ter que entender aquilo que Deus tem para a tua vida. Ninguém vai entender, ninguém vai compreender, mas não precisam entender e compreender. Você é que precisa saber que é Deus te chamando, que é Deus te impulsionando, que é Deus te dando uma direção para que você vá e faça, para que você viva as novidades de vida. Porque é isso que Deus tem para a vida da gente. É isso que Deus tinha para a vida de Davi. Por isso que Davi tinha amor por aquelas ovelhas, por aqueles animais. E aí chega o momento dele. E o interessante é que ele vem e ele só recebe a unção. Mas a Bíblia diz que naquele momento o Espírito de Deus se apodera dele. E a gente sabe que depois daquela unção a vida de Davi muda. E não é uma mudança para ele sentar logo no trono, não. Aí a gente vê que aí começa o preparo para que ele pudesse se assentar no trono. Há um preparo, irmãos. E é esse preparo que muitas das vezes nós não queremos. É esse preparo, é esse chamado, é esse caminho que muitas das vezes, quando começa a se pipocar, se levantar, a gente desanima. Em nome de Jesus, que o Senhor te anime nessa noite. No nome de Jesus, viva a novidade de vida. No nome de Jesus, para de se boicotar, para de subornar. Em nome de Jesus, queira viver as bênçãos de Deus. Não queira viver do teu jeito e da tua maneira. Queira viver as bênçãos de Deus, porque tem bênçãos para a nossa vida. Deus, Ele é fiel, Ele continua sendo fiel, continua, porque o Senhor, as bênçãos que Ele já liberou, que Ele já nos prometeu, eu creio que elas permanecem de pé, irmãos. Todas elas permanecem de pé. E é isso que a gente precisa querer viver. Então aproveita as oportunidades que Deus tem te dado. Hoje eu falei no domingo, o que eu tenho visto pessoas, pastora, eu estou pedindo agora a Deus mais uma oportunidade. Teve várias oportunidades, não aproveitou nenhuma. Então eu entendo que ao invés de eu estar pedindo a oportunidade, eu preciso pedir uma mudança. Eu preciso pedir uma transformação. Eu preciso entender aquilo que Deus tem para a minha vida quando for o meu momento, quando chegar a minha hora. E porque se eu ficar pedindo oportunidade, não pedir uma mudança, não pedir uma transformação e não desejar isso para a minha vida, Ele é misericordioso. Ele até vai me dar uma outra oportunidade e eu vou desperdiçar mais uma vez. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Se você está esperando Deus chamar o teu nome, Ele vai chamar, hein? Se você está aguardando algo de Deus, Deus vai dar sinais que Ele não perdeu o controle. E é isso que é lindo. No nome de Jesus, Deus dará sinais. Deus tem dado sinais nesse lugar. Que você possa,
aproveitar, que você possa vivenciar, que você possa ter certeza, foi você que Deus chamou, foi você que Deus escolheu. Queira viver a vontade do Senhor para a tua vida. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Ninguém precisa lembrar de você a não ser o Deus a qual tu serve, a não ser o Deus vivo, poderoso. Ele vai lembrar, ele vai mostrar que ele está te assistindo, que você não está sozinho, que você não está sozinha. Ele vai mostrar para você o que ele tem para a tua vida. Faça, obedeça, e aí você vai viver as suas novidades de vida. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, pela tua presença, pela vida dos meus irmãos, por cada lar aqui representado. Eu quero te agradecer por cada família, pelos casais. Pai, eu te peço que no nome de Jesus continue guardando os casamentos, continue abençoando os casais, continue manifestando a sua graça e a sua glória nesse lugar. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa noite, nos ajude a entender, meu Deus e meu Pai, cada um de nós, no individual, meu Deus e meu Pai, que o Senhor já nos escolheu, que o Senhor tem nos preparado, meu Deus e meu Pai, muitas das vezes em ambiente hostil, para que o seu nome venha a ser glorificado, meu Deus e meu Pai. Eu te peço nessa noite, Senhor, que todo cansaço, que todo desânimo, que tudo aquilo que não provém de ti, Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa noite, joga por terra, repreende, meu Deus e meu Pai. Traz de volta, Senhor, aquela alegria, aquele prazer de estarmos na tua casa te servindo, glorificando o teu santo nome. Eu não sei, meu Deus e meu Pai, que o Senhor prometeu para os teus filhos. Eu não sei quais são as promessas. Eu não sei aquilo que o Senhor tem para cada um dos teus filhos. Eu sei que o Senhor diz na tua palavra que o Senhor é fiel, Pai. Seja fiel na vida dos teus filhos, mas nos ensine também a sermos fiéis para contigo, Pai querido, Pai amado. Que nessa noite, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz que os sinais seguiriam aos que crerem. Senhor, eu te peço para os teus filhos, para cada um deles que chegaram aqui nessa noite, dá sinais, Pai. Dá sinais, meu Deus e meu Pai, que o Senhor não perdeu o controle. Dá sinais, meu Deus e meu Pai, que o Senhor escolheu. Dá sinais, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tem propósito, que o Senhor tem chamado. Dá sinais, meu Deus e meu Pai, para que o seu nome possa ser glorificado. Pai querido, Pai amado, eu te peço que no nome de Jesus, que toda artimanha, que toda armadilha, que toda cilada, que todo dardo inflamado, que tudo aquilo, essas vozes contrárias, essas vozes de críticas, de acusações, meu Deus e meu Pai, eu te peço que no nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, joga por terra, meu Deus e meu Pai, dá entendimento para os teus filhos, abençoe, meu Deus e meu Pai. Ninguém se assentou à mesa naquela casa antes que Davi chegasse. Meu Deus e meu Pai, o Senhor tinha escolhido um que não estava naquele ambiente, que não estava dentro daquela casa, um que não tinha sido lembrado por ninguém daquela casa, mas o Senhor já tinha escolhido, o Senhor já tinha separado. Meu Senhor da glória, que sim, eu creio que o Senhor já nos escolheu, que o Senhor já nos separou, e eu creio que no tempo certo, tudo aquilo que o Senhor já liberou, tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido se cumprirá para a glória do teu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a ti pela tua presença. Abençoe, meu Deus e meu Pai, essa noite. Abençoe o coração dos teus filhos. Tu és Deus que abre porta, tu és Deus de oportunidade, tu és Deus, meu Deus e meu Pai, que tem nos ensinado. Senhor, que o Senhor venha nos libertar. Meu Deus e meu Pai, eu te peço que no nome de Jesus, que não venhamos, meu Deus e meu Pai, estarmos abrindo mão daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, que no nome de Jesus, Pai querido, que não venhamos ser opositores de nós mesmos, não, mas que no nome de Jesus, Pai, possamos entender e compreender e querer viver, meu Deus e meu Pai, as plenitudes, as bênçãos que o Senhor diz que elas nos alcançarão, que tem nos alcançado. Meu Deus e meu Pai, o Senhor, meu Deus e meu Pai, não tem perdido o controle. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso
nosso casamento, nossos filhos estão na palma das tuas mãos. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa noite, abençoe teus filhos. Não deixe eles sair daqui da maneira que eles chegaram, não. Como a tua serva falou, nos ensina a profetizar, meu Deus e meu Pai. Quantas das vezes nós temos ânimo, alegria de profetizar para o outro, mas quando chega na nossa vez, quando chega para os nossos filhos, quando chega para a nossa casa, meu Deus e meu Pai, nós não temos ousadia, nós não temos coragem. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa noite que no nome de Jesus abra o nosso entendimento, que da mesma maneira, da mesma alegria, meu Deus e meu Pai, que nós liberamos, meu Deus e meu Pai, para as vidas e pessoas, nós precisamos nos alegrar e liberar também para as nossas vidas, profetizar, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome. Toma essa noite, Pai querido, Pai amado, toma todo esse ambiente, unge esse ambiente, prepara esse ambiente para a tarde de amanhã, Pai querido, Pai amado, que o seu nome continue sendo glorificado. Eu quero te agradecer pela tua fidelidade, eu quero te agradecer, meu Deus e meu Pai, porque tudo aquilo que o Senhor tem liberado desse altar tem se cumprido para a glória do teu santo nome. Que venhamos diminuir para que o Senhor cresça, Pai querido, Pai amado. O Senhor, meu Deus e meu Pai, é o Criador e nós somos a criatura, nós somos oleiro, meu Deus e meu Pai, nós somos barro na mão do oleiro. Pai querido, Pai amado, eu te peço, meu Deus e meu Pai, se tem alguém aqui vivendo guerras, vivendo, meu Deus e meu Pai, adversidades, afrontas, meu Deus e meu Pai, se tem alguém sendo sugestionado, se tem alguém querendo parar, querendo desistir, se tem alguém que esfriou na fé, se tem alguém, meu Deus e meu Pai, que abriu mão do seu chamado, do seu ministério, Pai querido, Pai amado, eu te peço que no nome de Jesus, Pai, oh Pai querido, Pai amado, fale ao coração dos teus filhos, abençoe teus filhos, abençoe o trabalho dos teus filhos, Pai. Manda uma palavra a cada trabalho, manda uma palavra na vida financeira, abençoe a vida financeira dessa igreja, abençoe a vida financeira dos teus servos, meu Deus e meu Pai. O Senhor é um Deus que trabalha na multiplicação, Pai, trabalha na multiplicação de tudo aquilo que tem chegado na mão dos teus filhos, meu Deus e meu Pai, que teus filhos possam viver a experiência da multiplicação para a glória do teu santo nome. Abençoe e dê vitória no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.